Esse aqui é mais uma das lives da nossa maratona. Era para ser feito ontem à noite, mas não deu certo, a conexão estava muito ruim. Essa maratona que estamos fazendo no Obra Sob Medida, que hoje tem a participação ótima da doutora Érica Tanuri, o nosso propósito é oferecer informações para as pessoas que querem lidar com construção e reforma e ajudar elas a tomar decisão, compartilhando um pouco da nossa experiência, falando sobre cada etapa de uma obra, né, apresentar esse universo de pequenas obras, para o pessoal ir se familiarizando cada vez mais e mostrar que todo mundo pode ser capaz de conseguir bons resultados com uma obra, né, principalmente se conseguir enxergar melhor todo esse processo. Que essa mesa redonda nós colocamos em pauta alguns temas relevantes associados à obra, mas que não estão constantemente citados, não são constantemente falados e que são realmente bastante importantes. Falamos um assunto por vídeo e a ideia é ampliar os horizontes a respeito de construções para ver que tem muita coisa interessante além do que se vê comumente e a gente quer compartilhar com vocês nossa paixão por obras. O tema de hoje, com a doutora Érica Tanuri, é acessibilidade para igualdade de oportunidades. Essa é a ideia. Meu nome é Aristóteles Filho, sou engenheiro civil e vamos começar por isso aqui agora. Põe o dedo no porquinho pra ti. Muito bem! E agora? Tem um neném azul? Cadê? Põe o dedo nele. É muito melhor quando a gente começa fazendo certo. Acessibilidade é indiscutivelmente um grande desafio para proporcionar a igualdade de oportunidades, né? É um tema para um curso completo. Se você quiser saber sobre esse assunto, vai precisar de um curso extenso, muitas vezes até uma pós-graduação para você entender de fato o que é esse assunto, do tanto que é complexo. E olha que é tema para especialização em fisioterapia, em medicina, engenharia, arquitetura, é extremamente extenso. Certo? Então nós não vamos conseguir falar sobre tudo disso aí agora, nós vamos falar sobre coisas aplicáveis. Acessibilidade e inclusão social são dois assuntos intimamente ligados, onde a interpretação é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, que é justamente o propósito de acessibilidade e que infelizmente há muito tempo vem negligenciado e é necessário que isso seja colocado em voga. No fim das contas, e eu percebo com as conversas que eu já tive com a Érica fora disso aqui, capaz que ela vai se lembrar disso agora, só tem duas pessoas que realmente entendem o que é o problema. É quem tem o problema e quem cuida de quem tem o problema. O restante apenas especula. E no caso, hoje, a Érica entende do assunto porque realmente ela cuida de quem faz isso e é o cotidiano seu, não é, Érica? É isso aí. Cuido de quem Então, tá dentro, não só quem faz, mas quem tá dentro, né, da situação. exatamente. Vamos Então, eu busquei ali no Ministério da Saúde sobre como isso é interpretado nessa área, né? E o propósito deles é incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades, que eu interpreto como uma tendência mais no aspecto físico do processo, de inclusão na parte de conseguir entrar e sair de ambientes, também está vinculado à parte virtual, mas é mais pesado nessa área. Eles incluem o uso de produtos e serviços e informações, que eu entendo mais como uma parte virtual, e inclusão é a palavra-chave, o verdadeiro objetivo. Ok, isso aí. Citando a parte técnica aqui de construção, nós somos guiados pela norma 9050, que tem o objetivo de dar direcionamento de acessibilidade em edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos, onde oferecem uma possibilidade de condição e alcance, percepção, entendimento, utilizar com segurança e autonomia, envolvendo adaptação ou concepção de um projeto para isso. E isso inclui deficiências diversas. No seu caso, né, doutora Érica, que é mais para a área de visão, lá também inclui
cadeirante, surdez, mobilidade reduzida, que nós vamos citar hoje aqui, e falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu queria que agora a nossa convidada, a doutora Érica Tanuri, desse um pouquinho da sua palavra, mas primeiramente eu queria agradecer o convite de você compartilhar conosco aqui toda a sua experiência nessa área e falar sobre esse assunto. Me conta um pouquinho sobre você. Quem é Érica Tanuri? Bom dia a todos. Aristóteles, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz de ver esse tema sendo abordado, que é um tema tão importante, né? Sempre tão atual e às vezes negligenciado. Eu fico muito feliz de ver o ramo da construção se preocupar com isso. Sou fisioterapeuta há 23 anos, atuei com todas as deficiências durante quase 10, e nesses últimos 13, 14 anos eu me dedico exclusivamente à reabilitação de pessoas com deficiência visual. Bom, é uma área que ainda tem poucos profissionais, né? É escassa. Isso é justamente um reflexo da exclusão que as pessoas com deficiência visual têm, né? Muita gente não sabe, é o que tem menos inserção no mercado de trabalho, e é a deficiência de maior prevalência. Então, isso me chamou a atenção, eu desviei meu foco para a área da reabilitação visual. Eu tinha vários motivos, a escassez, o quão importante, bonito é a oftalmologia, eu tenho um problema de coluna muito grave, eu não podia fazer muito esforço, é um conforto muito grande trabalhar com oftalmologia. E a gente sente aquela vontade de ajudar uma parcela que está completamente relegada, né? Quando você pensa assim, a maior parte da deficiência que existe é deficiência visual. Ninguém sabe, e você vai procurar no mercado de trabalho, na inclusão social, é a que está em penúltimo lugar. Só fica por cima da deficiência intelectual. Bom, então no meu trabalho, as pessoas com deficiência, eu vejo das necessidades das pessoas com deficiência visual, mesmo que elas reabilitem totalmente, né, que muitas vezes a gente consegue total ou parcial, às vezes são pessoas que ficam, no caso dos parciais, ficam com a baixa visão e precisam das necessidades, precisam do conforto, igual todas as outras pessoas com necessidade especial, e também porque acontece muito da pessoa com deficiência visual ter outras deficiências associadas, né? Então, às vezes é um cadeirante, é o que a gente fala de deficiência múltipla. Então, são pessoas que continuam precisando dessa proteção, né? E é um amparo, inclusive, não tem como não falar da LBI, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão, que vem pensando aí justamente na justiça social, né? No conforto da pessoa com deficiência visual. Ótimo, então, maravilha. O que eu tenho para falar hoje, não sei qual que você gostaria de falar mais da residência inclusiva, os das barreiras. Vamos começar da seguinte forma. Às vezes a pessoa, para poder entender o que é a realidade complicada de quem precisa dessas necessidades, precisa entrar um pouco no mundo dessa pessoa. Me conta um pouquinho sobre o que você faz no seu dia a dia hoje, como que é esse trabalho seu? Assim, eu sou reabilitadora neurovisual, eu trabalho sou especialista em ciências da visão ortóptica, eu faço a estimulação visual de pessoas que não aprenderam a enxergar ou que perderam a visão, a recuperar, né? Eu sou técnica em orientação e mobilidade, que é o que me remete muito a essa situação da independência da pessoa com deficiência. Trabalho com auxílios ópticos, com tecnologia assistiva. Então, meu trabalho é esse, eu trabalho diretamente com a pessoa com deficiência, promovendo a habilitação, a reabilitação e a inclusão dela na sociedade. Então, desde a escola, a inclusão na própria família, que às vezes ela está excluída da própria família, e na sociedade. Certo. Eu penso assim, em tese, se for considerar alguma distorção na visão, quem usa óculos ou quem não enxerga nada, todos eles têm uma certa deficiência, mas o que é considerado de fato do que é uma deficiência visual de fato? A deficiência visual é a perda parcial da visão ou total. Então você tem perda de acuidade, existem as classificações para ser inserida como a cegueira legal, né, ou na baixa visão. Então você tem uma baixa de leve a moderada, severa, profunda, você já é considerado baixa visão.
E a cegueira, que é a Entendi. percepção, perda total da percepção de luz. E também tem aquela que não é, às vezes não é pela acuidade, mas é pelo campo visual. Então, tem um campo visual muito restrito, ou uma visão monocular, Uhum, que entendi. capacita para demais atividades, mas que fazendo o programa, por exemplo, com as pessoas que trabalham com a reabilitação, elas têm uma visão funcional, né? Que é o que Entendi. ela precisa trabalhar como qualquer outra pessoa. Então, deficiente visual ou deficiente com outras deficiências associadas, eles podem muito bem serem habilitados e serem incluídos, né? Entendi. Então, seu trabalho está ligado a você ajudar pessoas a melhorar sua capacidade visual, ou então, algo que pode ser inclusive adicionado, é conseguir, às vezes, até recuperar isso, e para quem não tem como recuperar, ajudar a passar o seu cotidiano de uma forma mais leve e independente, é isso? Exatamente. A gente, Interessante. o profissional da reabilitação visual, ele desenvolve a visão das pessoas que não aprendem a ver espontaneamente, ou seja, são pessoas Certo, que têm dificuldade, alguma lesão, ou na estrutura dos olhos, ou no córtex, né, que é o cérebro que vê. entendi. Então, a gente ensina a ver, porque senão passa a fase do desenvolvimento sem aprender a ver e fica cego. E a gente Ah, recupera muitos casos das pessoas adultos que perderam a visão e recuperam totalmente, né? nossa, eu ia te perguntar aqui. Tem uma pergunta aqui da Marília Fleury. Acho que o espaço teatro deve ser adaptado e já construídos para cadeirantes. É, exatamente, Marília. Precisa de ter essa atenção, inclusive por ser um local público. Todo mundo tem que ter acesso à cultura, tem que ter acesso a eventos que ajudem elas a crescer. Está corretíssimo esse pensamento. Eu ia até te perguntar agora, Érica, quais os melhores resultados que você já conseguiu, mas você já respondeu. Tem gente que chega no seu consultório enxergando nada e às vezes consegue sair de lá enxergando uma maravilha. Então, que coisa boa, né? Sim. E essa galera aí, continua, fala. Eu queria falar sobre o comentário da Marília. A LBI, ela aborda essa questão das barreiras urbanísticas, arquitetônicas e tecnológicas, né, como entrave para a fruição da pessoa com deficiência. Então, isso é um caso, isso infringe na justiça, né, social, da igualdade social, e algumas características citadas, como essa que a Marília falou, elas são consideradas criminosas, depois que surgiu a LBI em 2015. Né? É uma exclusão total Verdade. da pessoa e chega a ser considerada crime. Se for considerar o problema que você citou agora há pouco do desenvolvimento intelectual comprometido, com certeza isso é uma das barreiras. Imagina uma biblioteca que não tem acesso para cadeirante, como que eles vão estudar? Né? E Livros não é são só tão caros. idoso, obeso, são gestantes, são as pessoas que têm uma necessidade um pouco mais especial. Né? Né? Às vezes a Com pessoa deficiência. nem está com um problema constante, mas às vezes passageiro que impossibilita ela de prosseguir suas atividades normais por conta de coisas que poderiam ser contribuídas para ajudar eles, né? E quais são os principais problemas que você acha que as pessoas que precisam de necessidades especiais enfrentam? Para a inclusão, você está falando do ponto de vista aqui do obra sob medida, da área da construção? Não, vamos pensar no seguinte aspecto. No dia a dia, o que eles mais enfrentam de problemas em sentido de mobilidade urbana também, né? É para poder contribuir para a independência deles, né? O que eles mais enfrentam de problemas, do que eles mais reclamam, né? O que isso altera nas atividades cotidianas deles? Aristóteles é bem complexo, viu? Em alguns lugares, que eu inclusive já tive a oportunidade de fazer pesquisa, existe um número, por exemplo, na minha cidade, Natal, lá em Minas. Eu estava num mestrado lá, numa disciplina de movimentos sociais, que eu comecei a fazer. O meu artigo foi sobre identificar os pontos negativos, os pontos cegos para a inserção social das pessoas com deficiência visual. Então, eu consegui constatar pelo INSS um número de pessoas beneficiadas por esse motivo, né, por esse CID, e a gente não encontrava essas pessoas na sociedade. Elas não estavam na escola,
elas não estavam no trabalho, elas não estavam na cultura, né? Então, Olha elas só. são excluídas. E a gente chega para uma família e para conversar e elas falam assim, eu não sabia que ele podia andar, eu não sabia que ele ia conseguir andar sozinho, como que ele vai estudar, né? Então, são dúvidas que muita gente tem e não sabe. Não sabe das oportunidades que tem direito, né? Do tanto que ela pode ser potencializada e trabalhar como qualquer outra pessoa normal. Então, ainda existe uma pessoa sem deficiência. Então, ainda existe uma cortina aí sobre isso. Muita gente não sabe. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu te falei, da oftalmologia, da reabilitação visual, do deficiente visual está tão relegado, né? É o maior número de deficiência e é a maior deficiência excluída da sociedade, do mercado de trabalho, da escola. Então, a família já começa com isso. Nos meus atendimentos, já aconteceu de chegar pais tardiamente para a reabilitação, crianças com 4, Hum, 5 tardiamente, por quê? Porque o desenvolvimento da visão tem um prazo, né? É um prazo curto. E certo. quanto antes começar, melhor os resultados. E o primeiro ano de vida, os primeiros meses são os mais importantes. Então, a criança chega com 4, 3, 4 anos, ela vai ter uma dificuldade maior e um resultado possivelmente, né? Bem provavelmente bem menor. Então, os pais não sabiam, né? Eles não sabiam que existia alguma técnica para ajudar o filho a enxergar. Então, vai por aí, vai pela escola. As escolas ainda são as que estão mais atentas a isso. Inclusive, é o carro-chefe da reabilitação visual, porque acontece exatamente o que eu acabei de falar. As famílias, não, às vezes, não percebem uma deficiência, porque a deficiência é parcial, às vezes não enxerga de um olho, enxerga 50% do outro, e os pais não percebem, porque a criança está na fase de ver tudo de perto, está ali brincando, não demonstra dificuldade, e quando chega na escola, os professores percebem a dificuldade da criança. A escola, então, já está mais preparada para isso, para acolher a pessoa com deficiência visual. E aí segue. A gente percebe que existe um número que reduz muito depois do ensino médio nas pessoas com deficiência visual, e é um número ínfimo que chega à formação superior, né, comparado às pessoas sem deficiência. Aí a gente passa também pela questão da educação superior e a gente vê os entraves arquitetônicos, urbanísticos e de tecnologia por aí, em todo canto. Por exemplo, outra área que eu faço, né, que é orientação e mobilidade. Desculpa. A orientação e mobilidade é um treino que a gente faz com a pessoa com deficiência visual para aprender a andar com segurança, né, garantir a sua integridade física, sua liberdade, né, de circular, como todo mundo. Então, as pessoas chegam com grandes queixas, né? São orelhões, pontos de telefone que machucam, são a maldade, às vezes, da sociedade que maltrata o deficiente, né, na rua, são buracos, são desníveis desnecessários, né? Até a pista tátil, né? Aquela pista tátil. Às vezes tem uma árvore bem no meio dela. É uma coisa triste, entendeu? E por falar Estranho em demais, né? pista, demais. É uma alegria muito grande essa lei nova que obriga, né, a colocar o piso tátil nas calçadas. Porque é Ajuda essa a bastante, né? principal ferramenta da inclusão. É o trânsito das pessoas com deficiência visual, o direito de ir e vir, né? Muito Então, são bom. barreiras tanto emocionais, sociais, materiais, arquitetônicas, né, e de conhecimento mesmo, desde quando nasce. Tá percebendo como que seu trabalho é importante? Você tem que divulgar isso mais, viu? Ter uma função social excelente nisso aí. Maravilhoso. Então, Então, a casa vamos... acessível. Oi? Vamos falar da casa acessível? Na casa inclusiva, ou casa acessível. Eu queria Nós vamos falar chegar sobre lá isso um daqui a pouco. pouquinho. Tá bom. Vamos ampliar só um pouquinho para poder o pessoal perceber também sobre as outras necessidades, que nós estamos falando muito de visão aqui, mas tem mais gente que precisa disso, né? Uhum. Eu cito aqui alguns, mas você vai saber isso mais do que eu, lógico, né? Coisas que eu percebo que estão objetivamente na norma lá é com relação a cadeirantes, pessoas que têm mobilidade parcial apenas, algumas coisas relacionadas à obesidade e a idosos. Além disso, tem mais alguma coisa que nós não percebemos com tanta facilidade assim? Você falou das deficiências? Das principais pessoas beneficiadas por acessibilidade, né? Que são cadeirantes, quem tem mobilidade reduzida, obesos, né?
os idosos também, que tem isso aí. Não, eu acho que É é isso aí basicamente mesmo. isso aí mesmo, né? Acho que inclui antes, né? Mães Entendi. com bebê, Mas com bebês também, tá vendo? A gestante não tá aqui nessa listinha. Muito bom. mães com... E você, como profissional de reabilitação, quais problemas que você acredita que são os mais enfrentados por pessoas com necessidades especiais nos imóveis? Então, eu vejo, né, no meu dia a dia, pessoas que precisam mudar de casa porque tinham acabado de ficar cegos e estava procurando a terapia, mas ao mesmo tempo já estava procurando outra casa. E pessoas que tiveram um filho especial, que também tinham que mudar de casa, que as casas com sobrado, para subir com a criança especial, com a cadeira. Então a gente vê Complicado, né? isso demais. A gente vê o que falta muito nos ambientes públicos, né? Que são banheiros mais acessíveis, né? A louça, o espaço para cadeirante entrar, a falta de barra de apoio, até hospitais. Nos hospitais, às vezes, a família não consegue trocar a criança porque não tem um trocador e não tem espaço para a mãe, ou a criança e mais alguém entrar no banheiro. Então, É complicado. é complicado. Então, às vezes, a gente tem que pensar, o que eu estava querendo falar, sobre a inclusão dentro da própria domicílio, né? As pessoas encontram dificuldades nas larguras de corredores, nas larguras Hum, de porta. Eu sei que tudo isso tem a sua particularidade de acordo com a BNT, né? certo. As medidas. Mas são coisas que devem ser pensadas. Os corredores, as larguras, né, dos corredores, das portas. Tem uma coisa que é muito, muito prático e simples, são as portas e as janelas, Aristóteles. Quando são de correr, além de ocupar menos espaço, é mais seguro. Porque as portas e Hum, as janelas entreabertas, elas favorecem muito o acidente das pessoas com deficiência, principalmente a entendi. deficiência visual. Porta entreaberta é um perigo, né? O piso, o desnível é horrível, tanto para deficiente, quanto para idoso, quanto Só para... só uma observaçãozinha aqui, você falou, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? A questão do corredor é até um pouco mais fácil de enxergar, porque se realmente o corredor é estreito, a cadeira não passa. Ou então, o corredor estreito não deixa manobrar, né? Marília está comentando aqui que viu uma matéria falando sobre o tempo de semáforos que é curto para idoso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí, Marília. E aí, o que eu parei para pensar aqui agora, eu nunca tinha parado para pensar na porta entreaberta. Eu pensei aqui agora, uma porta de giro entreaberta é uma quina. Se a pessoa está andando e acerta lá, dá um corte doído. Realmente tem que ficar São atento a machucadores isso. muito graves, né? É, Tenta andar de escurinho, de olho tampado na sua casa, deixa é, ela, você sai para trabalhar e volta de olhos fechados para você ver, né? é, Então, é isso aí. O desnível, soleira, quando tem soleira, né? É indispensável ter a soleira, vamos colocar ali no banheiro, por exemplo, vamos colocar uma cor contrastante, né? Porque a pessoa que tem baixa visão consegue perceber. é. Né? A pessoa que é cadeirante, ela consegue perceber lá na frente aquela faixinha destacando para tomar mais cuidado. O que Uhum. mais? Falou de quinas. Quina é uma coisa muito séria. O que você pode evitar de quinas em armários, em ilhas, né? Puder ser arredondada, como você mesmo falou, quina é um perigo. Já falando para a ilha um pouquinho, às vezes aliás, agora mesmo eu ouvi um paciente reclamar, gostou muito de uma casa, mas a ilha na cozinha não permitia dar a volta, circular Ah, pela cozinha. Uma outra queixa que eu escuto muito, posso Érica, falar? só para inteirar o pessoal aqui, estão me perguntando o tema dessa live aqui é acessibilidade para igualdade de oportunidades, tá? O pessoal da Baixa Visão Capital perguntou aqui. Pode prosseguir aí, Érica. Não. Então a circulação, porque tem uma ilha e não se pensa. A altura, falando em ilhas, né, em cozinhas americanas, por exemplo, a altura é exagerada, às vezes até pra gente, eu tenho 1,60 m, às vezes eu acho uma altura exagerada, então pode ser uma altura moderada, né, que vamos pensar num jeito que sirva para o mais próximo de atingir todo mundo, né, que às vezes mesmo assim a pessoa
não vai alcançar, mas coloca ali um suporte que ela suba, por exemplo, uma pessoa muito baixinha, um nanismo, que consiga subir e É, acessar tudo. Sabe, outra coisa muito importante que é um pouco difícil de resolver, porque tem que ter um pensamento assim bem especializado para isso, e pensar, né, em agradar geral, a pia, né, pia de banheiro, pia de cozinha, quando ela é toda cheia de armário até lá no final, um cadeirante, por cadeirante não exemplo, ele não entra. consegue arrumar. Então, pode Verdade. fazer um armário, né, um pouco menos profundo, até ali a metade, para colocar umas É, gavetas lá, mas que tem um é, espaço para encaixar na cadeira, né, a bem necessidade da pensado. pessoa, não é? Verdade. Pia, as duchas, as torneiras móveis para a pessoa puxar, É, alcançar de acordo com a sua necessidade. Isso é. vale para banheiro também. Sabe uma coisa que eu percebo por mim mesmo, que depois eu vi que realmente fazia sentido? Eu tenho o costume de colocar soleira só onde tem desnível. Eu não ponho soleira onde não há desnível, porque eu mesmo confundo. Quando eu vou olhando assim, eu vejo uma troca de cor, eu já interpreto aquilo como obstáculo, né? E você citando aí me veio à tona esse pensamento, porque realmente, às vezes, uma pessoa que está em uma fase de adaptação por conta de algum problema de saúde, topa com uma situação dessa, pode confundir bastante, né? Então, às vezes, quem gosta muito de soleira importa, evitar de pôr onde não há desnível, porque não tem necessidade. Ou coloque com, assim, não muito contrastante, né? Dá um charmezinho ali sem precisar dar aquele alerta. Às vezes um alerta falso, né? A Karine citou a questão do quarto térreo aqui, cápsula, né? Realmente é um cuidado Isso. Assim, muito né? interessante. Eu Só costumo fazer em projetos colocar porta com largura maior do que 70 centímetros, justamente para facilitar a cadeirante, que a norma pede isso, né? Você citou a questão de altura de balcão, o pessoal não fica atento a isso, mas existe também um padrão para isso. É geralmente entre 80 e 90 centímetros. Se você colocar nessa altura, vai atender a solicitação da grande maioria das pessoas. E a questão da exatamente. torneira, eu vejo que não é toda torneira que dá a possibilidade da pessoa usar com facilidade. Eu já sugeriria, se não quisesse aquelas torneiras especiais, dar atenção para aquelas torneiras com manivelas e um quarto de volta, que é muito fácil, dá um tapa para fechar, um tapa para abrir. É bem simples, não É. precisa ficar rodando aqui lá um tempão para poder conseguir fazer. A mesma coisa vale para as duchas. E, uma coisa que eu não entendo muito bem, que você vai com certeza saber falar melhor do que eu, é aquelas barras que se colocam em banheiros e barras que se colocam em corredor para ajudar. Como que funciona isso? Como que o pessoal usa isso? Bom, eu queria aproveitar que foi mencionada aí antes a questão da suíte térrea. Isso é tão importante, Aristóteles. Isso é tão importante. Que a pessoa faz um sobrado lindo, maravilhoso, mas ela não imagina. O que a gente tem que pensar, gente, é o seguinte: os construtores e as pessoas que vão fazer casa, que estão encomendando lá, vão fazer uma obra sob medida mesmo. Totalmente, né? Então, É, tanto você pensa no público futuro, que seja, não só futuro, não está muito longe, não. Por exemplo, até 2050, tem uma expectativa de ter 56 milhões, 56, 65 milhões de idosos, que é o triplo do que a gente tem hoje, né? mais Então, de um quarto da idoso população hoje, né? é terrível. Então, para lá vamos nós, né? Então, a gente tem que É, pensar já nisso. Se eu estiver encomendando uma casa para mim, planejando, vou fazer uma casa sob medida já, né? Então, todo mundo todo mundo tem que pensar. Quem está fazendo para venda, né? E quem está pedindo para si próprio. Né? Até porque depois, se ele é, quiser vender uma coisa que não está muito bem adaptada, né, para a realidade. Então, a gente pode também sofrer um acidente, a gente pode ter uma doença neurológica, a gente pode ter um filho especial, e a gente tem que pensar nisso tudo. Uma suíte térrea espaçosa é fundamental. Tem pessoas eu já vi pessoas deixarem de comprar uma casa porque não podia ser adaptado, não tinha nenhum espaço que pudesse colocar uma cápsula para elevador. Né? Eu já tenho também pacientes que podem ter condições de comprar uma casa e já colocar um elevador. Né? São adultos que têm é, muita dificuldade. Então, o suíte térrea, ou no mínimo uma cápsula para elevador, no mínimo a suíte térrea, ou a cápsula para elevador, assim, parece luxo, mas não é. As piscinas também. necessidade, né? Mas tem uma coisa mais simples de fazer com as piscinas. Por exemplo, piscina, ela é um recurso terapêutico, né? Não sei se você já deve ter visto por aí, pessoas que procuram casas com piscinas para poder
fazer terapia, fazer ginástica. Então, uma rampa, né? Rampa dentro da É, piscina, rampa lá fora. A rampa não deve ser muito íngreme, tem que ser confortável para quem está subindo de é. cadeira, quem está de muleta, para o idoso, certo? Inclusive tem um item específico na norma falando das rampas. Eles falam que tem uma inclinação mínima, aliás, inclinação máxima, né, nesse processo, que depende de algumas circunstâncias que não compensa eu citar especificamente aqui, porque existem exceções para essas regras que precisam ser estudadas. Fala sobre essa questão de dificuldade, né, de uma rampa íngreme demais, e uma coisa que o pessoal às vezes deixa passar é a necessidade de uma área de descanso em uma rampa. Você sobe, 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 descansa, sobe, 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 descansa, e consegue. E a questão de corrimãos e parapetes nesses lugares também são fundamentais. Você falou Material das do barras. piso. A gente vai fazer uma casa, ninguém vai pensar em colocar uma barra de apoio, né? Você não vai construir uma casa, por exemplo, para vender, os construtores. Você não vai colocar uma barra de apoio lá. Mas você tem que É, pensar que tem um espaço para isso, né? exato. Aí, saiu daquela área de frente ao vaso, vai para o banheiro, aquela parede, projeta já, pensa já que pode precisar de uma barra de apoio por ali, dentro do box, né? Tem casa que não tem espaço sequer para uma barra de apoio, você imagina a circulação de um cadeirante, É. certo? É Imagina um por aí. banheiro que tem um vaso que de um lado está a bancada e do outro está o box. Você vai prender barra de apoio aonde? Né? É Box complicadinho, tem né? box que não consegue lavar o cabelo, e como que vai entrar uma pessoa com a cadeira para banho? Né? As Impossível. crianças precisam de cadeira para banho. Então a O gente tem quarto que térreo pensar tem que ter o banheiro térreo tem que ter essas particularidades, né? Tem que ter um espaço um pouco maior, lugar para poder manobrar e tal. É bem é porque detalhezinhos às bem vezes os interessantes. espaços não são bem aproveitados, né? Às vezes a pessoa usa o espaço para fazer aquele monte de armário, né? Ou uma ilha, uma cozinha ali no meio enorme, que É, tirou espaço de circulação, é. né? Uma coisa que a gente conversando aqui que me veio à cabeça é que alguns novos projetos que nós vamos fazer, eu acho que eu vou trocar boa parte das portas de giro por correr, viu? Porque realmente é algo É, é relevante para se pensar. eu já levei uma cabeçada no escuro uma vez. Essa essa janelinha é um perigo, É né? terrível. Algumas mudanças nós já fizemos, né? As janelas no nível térreo a gente já não faz basculante mais por conta desse problema. É. A gente sempre faz de E correr para poder não dar acidente. espaço, não é uma economia Oi? importante? Porta e janela de correr é uma economia de espaço maravilhosa, Demais. né? Maravilhoso. E não tem diferença de custo, né? Para quem está pensando assim, mas é bem mais caro, né? Não, mesma coisinha. O preço que eu pago na porta de correr, eu pago na porta de giro. Não muda nada. Lindíssimas, muito mais bonitas que É, aquelas pivoteadas, né? não, charmosíssimas aquilo lá, adoro. Érica, assim, para a gente já conduzir mais para o finalmente, piso tátil. Como que o piso tátil ajuda pessoas com deficiência visual a se locomover no espaço urbano? E não vamos esquecer de falar sobre o que a Marília perguntou, que é o tempo do semáforo ser lento demais para idosos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Bom, a pista, ela é. Você imagina você cego, toda a gente parte um pouquinho para empatia. Você imagina cego andando, sozinho, né? Aí você aprendeu a andar com a bengala. A gente ensina a andar com a bengala, a gente ensina a andar com guia evidente, a gente ensina a andar com o cachorro, a gente ensina a andar em ambientes fechados, às vezes sem bengala, sem nada. Mas imagina você na rua hoje, cego. Se tivesse uma pista te guiando ali, né? Que felicidade que seria. Então, a pista, ela é feita por blocos com segmentos diferentes, de acordo com a necessidade. Então, a gente tem aquele completinho, que significa que você está transitando reto, e existe aquela parte que são pistas de alerta, o bloquinho de alerta, que são aquelas bolinhas que significam alerta, mudança de direção, né? Então, às vezes, quando é, por exemplo, uma mudança, uma um desnível, por exemplo, para passagem de cadeira, ou uma mudança muito importante, às vezes se usa o dobro da alerta, né? Então a pessoa usa aquilo ali para se guiar. A bengala é uma extensão do dedo aqui da mão da pessoa com deficiência. Encostou lá, ela já sabe se ela vai reta ou se ela é obrigada a virar. Ou se é naquela viradinha ali que ela precisa para ela chegar ao lugar que ela está almejando. Então a pista é fundamental, desde que não tenha árvore na frente, né?
E não é só Perfeito. isso, tem que ter. É tão complexo, Aristóteles. Às vezes tem a lixeira, aquela lixeirona dos prédios. Às vezes tem aquelas árvores que ninguém dá conta de passar, muito menos alguém com a bengala que corta a cabeça. Então, andar hoje, a gente vidente já é difícil, né? São buracos horrorosos, são garagens que tem rampas no meio da calçada. Você vê aquela rampa enorme. Você tem que descer Aí da garagem, complica. dar a volta. É um absurdo aquilo. Então, Ah, o piso tátil, eu fiquei muito feliz com essa lei agora de colocar, né? A gente está vendo pista tátil por aí, fica bem mais tranquila, porque é a principal ferramenta para a inclusão, para a independência e para o direito de ir e vir, né? Que é garantido para as pessoas cegas e com baixa visão, né? Isso que então, A Marília só, falou só, sobre, assim, ah, só uma coisinha sobre esse piso tátil aí, antes de você entrar no semáforo. Então quer dizer que tem dois tipos de piso tátil para se usar. Você tem o tracejado, para poder a pessoa seguir a rota, não é isso? E o uhum, de bolinha para poder servir de aviso, algum alerta, né? Então, para quem está pensando em fazer um piso tátil aí no seu comércio, que hoje aqui em Goiânia é obrigatório, né? Ficar atento a isso. Se tem algum obstáculo, precisa de colocar a bolinha. Se é uma rota reta, tracejadinho. Tem um pessoal acho que aqui eles que fica por têm conta de fazer orientação. isso. Como? Já tem eu acho que já tem a orientação para colocar, né? Certinho. Isso, existe essa orientação, porque às vezes a pessoa tem que colocar piso tátil e sai colocando. Não é assim, tem uma rota, tem um jeito certo de fazer tudo isso. Né? Às E vezes às você vezes, pode gastar um dinheiro e não ter resultado e ser reprovado à toa. né? Se não fizer direitinho. Exato. Os semáforos, né? Com temporizadores, né? Tão importante. A gente vê em alguns lugares já as botoeiras, né? Que a pessoa É, aperta para poder passar, mas é muito pouco. Marília é, ainda é um sonho, né, de todo mundo, mas é um pouco a parte de utopia, né, da inclusão, que infelizmente a gente encontra uma utopia muito grande. Mas eu acredito muito que a gente vai chegar lá. Uma coisa muito importante que eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho, e eu já participei ativamente disso, o tempo do elevador, né? hum, Aí vai passar um cadeirante, né? Às vezes várias pessoas ao mesmo tempo. O tempo é muito curto para uma pessoa com necessidade especial entrar dentro do elevador. Às vezes é um absurdo. Então, isso tudo, é, eu vi lá em prédios, isso ser considerado já. é, Então, deixa um elevador ali para a pessoa com deficiência, só para ela, para as outras pessoas não tomarem o seu espaço, no seu tempo, né? E é um elevador que segue um ritmo melhorzinho já, né? Para não é, impedir, porque isso também é um entrave, né? O direito da circulação. São não, muitas coisas. maravilha. É um tema muito É complexo, não dá pra gente ficar tratando sobre isso aí em 30, 40 minutos de uma forma profunda, não. Eu queria deixar um espaço para você falar um pouco agora, Érica, fazer suas considerações sobre o tema, sobre o trabalho que você faz, o que que as pessoas, como que elas poderiam ser melhor ajudadas no cotidiano para poder ter a independência que todo mundo merece e deseja. Ah, eu acho que é consciência, Aristóteles, é a principal palavra, é essa consciência. É consciência dos nossos gestores, né? Consciência das pessoas que estão construindo, a empatia, né? Vamos nos colocar nos lugares dessas pessoas que não são exclusivos, a gente pode estar lá amanhã, né? Vamos respeitar a pessoa com deficiência. A gente vê horrores, a gente escuta coisas muito tristes, cadeiras de roda quebrada, bengalas amassadas. É uma coisa assim muito triste. Se eu falar muito, eu fico emocionada. Então, assim, é um respeito, né? O respeito pela vida, é pensar no próximo, é adaptar lugares públicos, privados, é pensar nos temporizadores, né? Nas pistas, né? Para todo lado, né? Eles também têm direito de andar por aí. Em lugares públicos adaptados, por exemplo, parques, a gente já vê alguns em Goiânia, parques adaptados para as crianças brincarem, né? Crianças com deficiência. Então, eu acho que a palavra-chave disso tudo aí é consciência. E força, né? Poder dos nossos gestores para implicar nessas cobranças e favorecer mais a inclusão da pessoa com a E não, deficiência. e não usar isso como Muito subterfúgio para outras.
promessas escusas, né? Tem que ser fiel ao propósito. E outra palavra muito importante é a palavra conhecimento, né? Eu, como profissional da saúde, como eu já falei aqui, eu não imaginava que tinha tanta deficiência visual até entrar, né, no mundo da oftalmologia da pessoa com né, no mundo da reabilitação. A gente vê um número muito grande, a gente não consegue. Eu, por exemplo, antes não conseguia imaginar como que essa pessoa vai descobrir a habilidade dela para trabalhar, né? E é para trabalhar em tudo, né? Então, as pessoas precisam saber que elas têm essa capacidade, que elas têm o direito, né? Muita gente não É, sabe, muita gente. Então, é conhecimento e consciência. maravilhoso. Ajudar as pessoas a ter mais autoestima, mais fé, e elas acreditarem nisso também é algo maravilhoso, né? Érica, onde que o pessoal te encontra para ver esse trabalho que você faz tão legal com essas crianças, com pessoas com problema de cegueira e mobilidade? Onde o pessoal te encontra? Instagram, YouTube, explica aí para eles. @ericatanuri.fisio. O meu núcleo, o meu espaço terapêutico é o núcleo Desenvolver, desenvolver.visual no Instagram. Lá tem nossos contatos, eu do meu sócio, Marcelo, endereço, telefones para contato, né, para saber direito, pode nos chamar lá, qualquer dúvida. A gente vai estar gravando mais instruções, mais conteúdo, né? A gente, como eu disse aqui, conhecimento é muito importante, a gente tem que espalhar mais um pouquinho disso aí para o pessoal, inclusive da própria área da reabilitação. É. Tá bom? Érica, a Roberta perguntou piso. Que piso que você recomenda para colocar em uma casa para facilitar a acessibilidade? Um piso que não é muito escorregadio, são aqueles de vinil, você concorda comigo? Vinil é um bom material para isso, eu gosto pra caramba, é um material maravilhoso, inclusive até para limpar, para fazer esse trabalho. O vinil, muito legal. Esteticamente eu já não sei muito te falar, de repente um porcelanato que tem algum efeito, né, algum antiderrapante ali. Porque a gente pensa mais na acessibilidade. Então, de repente, o vinil, existem muito lindos que eu já vi. Mas as pessoas falam, não quero um vinil. Então, escolhe uma pedra, né, uma cerâmica que não seja tão escorregadia. Nesse caso, o vinil hoje está com um acabamento muito bonito, viu, Érica? Está muito parecido com porcelanato. Eu sugeriria, além do vinil que ela falou, um porcelanato acetinado e, de preferência, com juntas poucas. Junta pequena, que essas juntas grossas, elas... Assim, eu percebo que eu gosto de andar descalço em casa, que esse contato me faz, às vezes, ficar perdido. Quando não tem essas juntas tão grossas, mais finas, é mais fácil de arrastar o pé e sentir para onde você está indo. E de arrastar a bengala também. Isso, aí eu fico pensando justamente nisso. Quem usa bengala é mais fácil, não fica trepidando lá em cima daquele negócio. É isso aí, Érica. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Pessoal que quer procurar ela aí, tem as redes sociais que ela falou, né? Previamente a nossa entrevista me falou do ericatanuri.fisio no Instagram. A Érica Tanuri também tem no YouTube, né, Facebook, e eu recomendo que vocês olhem esse trabalho, vale muito a pena, viu? Obrigada pela participação de todo mundo aí. Eu vi ali pacientes, mães de pacientes, um carinho manifestado ali. Muito obrigada a todos pela atenção aí também no nosso tema hoje. É isso aí, Guilherme. Levantar o pé às vezes ajuda também, né? Vou tentar essa dica sua aí. Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Visitem nosso site também, obrasobmedida.com.br. Entra nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, YouTube. Deixa sua dica, um tema que vocês gostariam de saber. Inclusive, essa live de hoje foi fruto de uma sugestão da Érica assistindo a gente. E nós fizemos esse convite para ela. Tem um canal no Telegram para quem quer ter mais acesso próximo a tudo isso e ver o que se faz em construções, como se pratica todo esse assunto. É tudo de graça, um conteúdo que a gente faz com muito carinho para ajudar vocês. Amanhã a próxima live é com o Caio. Ele vai falar sobre não gosto de lidar com pessoa, mas preciso reformar, preciso construir. É um tema interessante. O pessoal reclama isso demais da conta. Para quem quer saber nossos cronogramas de lives,
No início da semana nós mandamos e-mails para todo mundo que está cadastrado, então se você quer saber, cadastre no site, entre lá, deixe seu e-mail com a gente, confirma, porque se não confirmar você não vai ter acesso, nós só enviamos quando temos certeza de que é você que está fazendo esse cadastro, certo? A gente não quer enviar e-mail para quem não quer receber, ok? E é só isso aí, minha gente. Muito obrigado pela presença, valeu por todos aí, certo? Vamos deixar disponível no Stories para quem pegou só um pedaço do processo. A Érica também vai fazer a mesma coisa, não é, Érica? Isso. Tá lá. Então, vamos lá. Muito obrigado, Érica. Até mais. Abraço. Para vocês. Tchau. Tchau.